Bom dia. Que alegria ter você aqui em mais uma oração da manhã. Hoje não é apenas mais um dia comum. Hoje é um dia de esperança, de renovação, de recomeço. Respire fundo agora. Desacelere o seu coração por alguns instantes e permita que a presença de Deus envolva a sua vida. Onde você estiver, saiba que o Senhor está contigo. E essa oração poderosa foi preparada exatamente para esse momento que você está vivendo. Se essa mensagem de Deus tocar o seu coração, já se inscreva no canal e permaneça comigo até o final. Porque hoje nós vamos orar juntos, entregar tudo nas mãos de Jesus e declarar um novo começo sobre a sua vida. Existe algo novo sendo preparado por Deus para você. E essa manhã pode marcar um recomeço que você nem imaginava ser possível. Existe uma manhã que mudou completamente a história da humanidade. Uma manhã silenciosa, que começou como qualquer outra, mas que carregava dentro dela o maior milagre de todos os tempos. Naquele dia, o céu já sabia o que estava prestes a acontecer, mas os corações humanos ainda estavam cheios de dor, dúvidas e tristeza. Talvez, de alguma forma, você também tenha começado este dia assim, com pensamentos pesados ou sentimentos difíceis de explicar. Aquelas mulheres foram até o sepulcro esperando encontrar um fim, esperando lidar com a dor da perda, com a ausência, com aquilo que parecia ter terminado para sempre. Elas carregavam tristeza no coração, assim como muitas vezes nós carregamos quando algo não acontece como esperamos. E talvez hoje você tenha acordado com esse mesmo sentimento, como se algo na sua vida tivesse perdido a força ou o sentido. Mas o que elas não sabiam é que Deus já estava agindo antes mesmo delas chegarem ali. O milagre já tinha acontecido. A vitória já tinha sido conquistada. E aquilo que parecia o fim, na verdade, era o começo de algo muito maior. E isso nos ensina algo poderoso. Nem tudo o que parece encerrado realmente terminou. Deus ainda está escrevendo a sua história. Quando elas chegaram e viram que a pedra tinha sido removida, tudo mudou. O cenário que parecia de morte se transformou em um cenário de vida. E talvez hoje Deus esteja começando a remover algumas pedras da sua vida. Coisas que pareciam impossíveis de sair do lugar. Situações que você já tinha até aceitado como permanentes. Porque quando Jesus entra em uma situação, nada permanece como antes. O que era dor pode se transformar em testemunho. O que era perda pode se tornar aprendizado. O que parecia impossível pode se tornar realidade. E essa verdade começa a trazer paz para o coração, porque nos lembra que Deus nunca chega atrasado. Talvez você não esteja vendo ainda. Talvez ainda existam dúvidas dentro de você. Mas assim como naquela manhã, Deus está agindo mesmo quando os seus olhos não conseguem perceber. Ele está trabalhando em detalhes invisíveis, preparando caminhos, restaurando forças e alinhando tudo no tempo certo. Essa manhã de hoje também pode ser uma manhã de transformação. Não porque tudo vai mudar instantaneamente, mas porque Deus pode começar algo novo dentro de você agora. Uma nova fé, uma nova esperança, uma nova forma de enxergar a vida, e isso já é o começo de um milagre. E é por isso que antes de qualquer coisa, nós precisamos abrir o nosso coração, porque aquilo que Deus quer fazer hoje começa dentro de nós. E no próximo momento, vamos juntos entregar tudo aquilo que parece sem vida nas mãos de Jesus. Existem momentos na vida em que algumas áreas parecem perder a força, sonhos que já não animam mais, planos que ficaram pelo caminho, relacionamentos que esfriaram, ou até mesmo aquela fé que já não é mais como antes. E nessas horas, é comum sentir como se algo dentro de nós estivesse sem vida, como se não houvesse mais solução. Mas hoje, nessa oração da manhã, Deus nos convida a olhar para essas áreas com um novo olhar, um olhar de fé. Porque aquilo que parece perdido para nós nunca está fora do alcance de Deus. Aquilo que parece ter chegado ao fim ainda pode ser restaurado pelas mãos do Senhor. E talvez o que você precisa hoje não é de mais esforço nem de mais controle, mas de entrega. Entregar de verdade, sem reservas, sem medo, confiando que Deus sabe exatamente o que fazer com aquilo que você não consegue mais resolver sozinho.
A entrega não é desistir, é confiar. É reconhecer que existe um Deus que cuida, que vê, que entende até aquilo que você não consegue explicar. É dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu confio que o Senhor tem. E quando fazemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. O peso diminui, a ansiedade desacelera e a paz começa a ocupar o espaço que antes era de preocupação. Talvez você esteja segurando algo há muito tempo, tentando resolver, tentando entender, tentando controlar cada detalhe. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a soltar, a colocar isso nas mãos de Jesus, porque aquilo que está nas mãos de Deus está no lugar mais seguro que poderia estar. E é nesse momento que nós vamos juntos transformar essa entrega em oração. Agora ore assim: Senhor meu Deus, neste momento eu coloco diante de Ti tudo aquilo que tem pesado o meu coração, aquilo que parece sem solução, aquilo que eu já não sei mais como resolver. Eu entrego nas Tuas mãos. Eu reconheço que preciso de Ti, que sem o Senhor eu não consigo seguir com paz. Toma, Senhor, cada área da minha vida que precisa de restauração. Jesus, assim como o Senhor venceu a morte, eu creio que o Senhor também pode trazer vida para aquilo que dentro de mim parece perdido. Eu Te entrego meus sonhos, meus medos, minhas preocupações e tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Cuida de cada detalhe, Senhor, porque eu confio em Ti. Espírito Santo, vem agora sobre a minha vida, acalma o meu coração, fortalece a minha fé e me ensina a descansar em Deus. Que eu não viva mais carregando pesos que não são meus, mas que eu aprenda a confiar no cuidado do Senhor. Eu entrego este dia, meus caminhos e tudo o que virá nas mãos de Deus. Amém. E quando nós entregamos de verdade, Deus começa a agir de formas que muitas vezes nós nem percebemos no início, mas que transformam tudo ao longo do caminho. E é isso que vamos entender agora, ao aprofundar o que significa essa vitória de Jesus na nossa vida. A ressurreição de Jesus não foi apenas um acontecimento do passado. Ela é uma verdade viva que continua transformando vidas até hoje. Quando Jesus venceu a morte, Ele não venceu apenas por Ele. Ele venceu por nós. Isso significa que nenhuma dor, nenhuma luta e nenhuma situação difícil tem a palavra final quando Deus está presente. E essa mensagem de Deus hoje chega até você como um lembrete. Ainda existe esperança. Muitas vezes, nós olhamos para a nossa realidade e pensamos que algumas coisas são definitivas, que não há mais saída, que não há mais mudança possível. Mas a ressurreição nos mostra exatamente o contrário. Ela nos ensina que Deus age além da lógica, além do tempo e além das circunstâncias. Aquilo que parece impossível para nós continua sendo possível para Deus. Quando Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, Ele estava declarando que onde Ele está, existe vida. E talvez hoje, o que você mais precisa é permitir que Jesus entre em áreas da sua vida que estavam fechadas, áreas que você até evitava pensar porque doía, mas é exatamente nesses lugares que Deus quer agir, trazendo cura, trazendo restauração e trazendo um novo começo. Essa oração poderosa não é apenas palavras, é um encontro com Deus. E enquanto você permanece aqui, ouvindo essa oração da manhã, algo está sendo renovado dentro de você. Talvez de forma silenciosa, talvez de forma leve, mas real. Deus está tocando o seu coração, fortalecendo a sua fé e te lembrando que você não está sozinho. Se essa mensagem está falando com você, aproveita esse momento e já deixa o seu like. Se inscreve no canal e escreve nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos juntos nessa caminhada de fé. E existe algo especial quando nos unimos em oração, mesmo que cada um esteja em um lugar diferente. E agora, vamos transformar essa fé em oração. Agora, ore assim: Senhor Deus, eu creio que Jesus vive, e porque Ele vive, eu também posso recomeçar. Eu creio que nenhuma situação da minha vida está perdida, porque o Senhor tem poder para restaurar, para renovar e para transformar tudo aquilo que parece impossível. Jesus,
Entra agora em cada área da minha vida que precisa de ti. Toca no meu coração, cura as minhas feridas, restaura a minha esperança e me dá forças para continuar. Que a tua presença traga vida onde antes havia desânimo, dúvida ou medo. Espírito Santo, enche a minha vida com a tua paz. Me guia neste dia, fortalece a minha fé e me ajuda a viver confiando em Deus. Que eu caminhe com segurança, sabendo que o Senhor está comigo em todos os momentos. Eu recebo esse novo começo pela fé. Amém. E essa verdade continua ecoando. Jesus vive. E se Ele vive, existe um caminho aberto diante de você. E agora vamos nos aprofundar ainda mais nessa promessa, através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz, em Lucas 24:6, Ele não está aqui, ressuscitou. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de vitória, de esperança e de vida. Naquele momento, tudo mudou. Aquilo que parecia derrota se transformou em triunfo, e aquilo que parecia silêncio se transformou em anúncio de vida. E hoje, essa mesma palavra ecoa sobre a sua vida, lembrando que Jesus vive e continua agindo. Quando ouvimos essa mensagem, algo dentro de nós desperta. Porque se Jesus ressuscitou, então a morte não tem mais a última palavra, o medo não tem mais domínio, e a dor não define o nosso destino. Isso significa que, mesmo em dias difíceis, existe uma verdade maior sustentando tudo. Deus está no controle, e Ele continua escrevendo novas histórias. E não é apenas sobre o que aconteceu naquela manhã, é sobre o que continua acontecendo hoje. Jesus vive e Ele está presente na sua vida agora. Ele vê as suas lutas, conhece os seus pensamentos e entende até aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E mesmo assim, Ele permanece ao seu lado, cuidando, guiando e sustentando você. Talvez você precise ouvir isso hoje com clareza. Ainda há vida, ainda há esperança, ainda há um novo começo sendo preparado por Deus. Porque quando Jesus vive dentro de nós, nada é completamente perdido. Sempre existe um caminho, sempre existe uma possibilidade, sempre existe uma promessa sendo renovada. E é com essa verdade no coração que nós vamos agora nos aproximar ainda mais de Deus em oração. Agora ore assim: Senhor meu Deus, eu creio na Tua palavra, creio que Jesus ressuscitou e vive, e porque Ele vive, eu também posso viver com esperança, com fé e com confiança no Teu cuidado. Que essa verdade se fortaleça dentro de mim hoje. Jesus permanece comigo neste dia, guia os meus passos, guarda o meu coração e me ajuda a viver confiando na Tua presença. Que eu não seja dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida, mas que eu caminhe em paz, sabendo que o Senhor está comigo. Espírito Santo, enche a minha vida com a Tua presença, me dá descanso, me dá direção e me cobre com a Tua proteção. Que este dia seja conduzido por Deus e que eu experimente a Tua paz em cada momento. Eu confio em Ti. Amém. E essa paz começa a tomar conta, esse descanso começa a preencher o coração. E agora nós caminhamos para o fechamento dessa oração da manhã, levando essa presença de Deus para todo o nosso dia. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é um convite de Deus para um novo começo. A ressurreição de Jesus nos lembra que sempre existe a possibilidade de recomeçar, independentemente do que ficou para trás. Não importa como foi ontem, não importa o que você enfrentou. Hoje, você pode escolher caminhar com fé, com esperança e com confiança no cuidado de Deus. Talvez nem tudo esteja resolvido ainda. Talvez existam coisas que ainda precisam de tempo, de cura ou de direção. Mas dentro de você, algo já começou a mudar. Uma nova força, uma nova paz, uma nova forma de olhar para a vida. E isso já é sinal de que Deus está trabalhando, mesmo que de forma silenciosa. Leve essa presença de Deus com você ao longo do dia, nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas atitudes. Quando surgir alguma preocupação, lembre-se, Jesus vive e Ele está com você. Quando surgir insegurança, respire fundo e confie. Deus está no controle de tudo. Que hoje você caminhe mais leve, mais confiante.
mais seguro. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe em quem está confiando. E essa certeza muda tudo. Porque quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não caminhamos sozinhos. E se em algum momento do dia você sentir o coração apertado, volte a essa verdade. Há um novo começo sendo escrito por Deus na sua vida, um passo de cada vez, com fé, com calma e com confiança. Agora, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Comente aqui embaixo: Jesus vive e eu creio. Ou, hoje é um novo começo. Isso fortalece a sua fé e também alcança outras pessoas que precisam dessa mensagem. E se essa oração falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e voltar amanhã. Porque todos os dias nós estaremos aqui, juntos, buscando a presença de Deus logo pela manhã. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em cada passo. E que hoje seja um dia marcado pela paz, pela proteção e pela presença de Deus na sua vida. Amém.